Vamos arrumar aqui. Boa noite. Olá, pessoal. Estamos começando aqui nossa live programada aí estes dias para falar um pouco de inovação em cirurgia, especificamente em cirurgia de tireoide. E a gente está aqui com o intuito de trazer um grande especialista da área, cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Renan Lira, que já entrou aqui. Vou chamar ele aqui rapidinho. Primeiro eu vou apresentá-lo. Dr. Renan Lira é um cirurgião de cabeça e pescoço. Ele é doutor em oncologia pela USP, proctor de cirurgia robótica de cabeça e pescoço pelo Hospital Israelita Albert Einstein, coordenador da pós-graduação em cirurgia robótica de cabeça e pescoço do Hospital Albert Einstein, cirurgião titular do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do AC Camargo Cancer Center e vice-coordenador do Programa de Cirurgia Robótica do AC Camargo Cancer Center. Então, Renan é um cirurgião de grande experiência na área de cirurgia minimamente invasiva, e especificamente cirurgia robótica, e faz muito cirurgia, a cirurgia que a gente vai conversar hoje, que é a cirurgia endoscópica da tireoide. Eu vou aqui chamar Renan para entrar na nossa live. Certo? Tá. Pronto. Renan está entrando aí. Olá, Renan. E aí, Caio, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Para você. Vamos falar aqui um pouquinho de Toetiva, né? Que a gente Vamos lá. já fala bastante aí no dia a dia, conversa bastante, e passar um pouquinho para o pessoal um pouco do que é a cirurgia, né? Do que a gente pode passar para eles sobre o que é a cirurgia, sobre os benefícios da cirurgia minimamente invasiva e da cirurgia endoscópica da tireoide. Já lhe apresentei, né? Você é um cirurgião de vasta experiência aí no assunto e vai ser um privilégio a gente poder discutir um pouquinho sobre a Toetiva hoje. Valeu, Caio. Obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação também. E vamos lá, né? Vamos conversar, vamos ajudar a divulgar essa técnica. Acho que é uma grande novidade, uma grande mudança aí no tratamento dos nódulos e das doenças da tireoide. Então, nada melhor do que a gente informar o maior número de pessoas possível sobre essa evolução. Com certeza, com certeza. Bom, a Toetiva, na sua tradução literal, a gente fala transoral endoscopic tireoidectomy via vestibular assessment. Né? Então, traduzindo, é tireoidectomia transoral endoscópica por acesso vestibular. O vestíbulo é essa área aqui da boca, antes dos dentes, atrás dos lábios, né? E a gente vai fazer um acesso por essa via e pela região do mento, né? do queixo, e por duas incisões laterais na borda dos lábios, a gente vai acessar a região do pescoço até a tireoide. Tá? Existe essa diferença primordial do tratamento convencional, né, Renan? E a gente vai ter muitos benefícios com relação a esse acesso, e é sobre isso que a gente vai discutir hoje. Queria que você falasse um pouquinho aí, Renan, sobre a Toetiva, sobre como você teve contato com a Toetiva, como é que você começou a desenvolver a técnica e como é que está isso hoje para você aqui no Brasil.
Perfeito, cara. Então, só reforçando o que você já falou, né? TOETFA, na verdade, é uma sigla que é meio complexa, né? Para a gente que é especialista, não, mas para pessoas leigas é difícil de entender. Mas eu diria que, de forma resumida, a gente pode chamar de tireoidectomia transoral. O motivo de ter essa técnica é porque houveram tentativas anteriores de uma técnica de tireoidectomia transoral que, por alguns motivos, não tiveram sucesso, não eram acessos reprodutíveis nem seguros. Mas hoje, com essas modificações que houveram nos últimos anos e com a estabilização dessa técnica específica que a gente chama de TOETIVA, a gente pode dizer que sim, a gente tem um método seguro, eficaz, de fazer uma tireoidectomia transoral. Então, esse método ele substituiu todos esses outros anteriores e hoje ele é considerado o melhor método para se fazer uma tireoidectomia transoral, sem dúvida nenhuma, junto com a outra opção, que é a tireoidectomia transoral robótica, né, que a sigla é TORT, T-O-R-T. Mas eu acho que essa sigla ela acabou se popularizando mais, principalmente no meio dos especialistas, e é o nome que a gente está acostumado a chamar essa cirurgia. E assim, a minha história com a Tourette, ela vem desde lá de trás, né? A primeira vez que eu comecei, que eu busquei aprender essas técnicas remotas para cirurgia de tireoide foi em 2014, depois de ver algumas aulas, alguns trabalhos do grupo coreano que eles estavam fazendo acesso transaxilar, acesso retroauricular. Então eu fui para a Coreia, fiquei um tempo lá acompanhando alguns dos maiores cirurgiões robóticos de pescoço do mundo. Eu aprendi a fazer a técnica retroauricular e a partir de final de 2014, começo de 2015, eu comecei a fazer essa técnica retroauricular, que é muito boa também, ela também não deixa nenhuma cicatriz visível, mas o problema é que ela é muito boa para um lado e para o outro lado a cirurgia é um pouco mais difícil. Essa sempre foi a grande limitação. E aí, poucos anos depois, 2016, mais ou menos 2017, a técnica da tireoidectomia transoral começou a se popularizar também na Ásia, principalmente na Tailândia, né, que é de onde vem o grande nome dessa técnica, é o professor Nuong. E aí, em 2018, eu resolvi ir na Tailândia aprender essa nova técnica com o Anuong. Então, fiquei também um tempo lá, vi ele operando, fiz o treinamento lá na Tailândia. E aí, a partir daí, eu voltei para o Brasil e a gente começou a fazer. No começo, eu também achava um pouco estranho. Algumas pessoas até hoje acham estranho, né? Você fazer cirurgia pela boca, acham que vai deixar alguma sequela, vai causar alguma complicação na boca, que vai ter infecção, etc. Eu também tinha um pouco dessa visão antes. Mas depois que eu comecei a fazer, já nos primeiros casos, eu percebi que a técnica era fácil de ser reproduzida, né? Óbvio que no comecinho você tem umas manhas ali que você tem que ir pegando, mas é uma técnica relativamente fácil de ser aprendida e que, mais importante do que isso, os pacientes ficam extremamente satisfeitos, né? O acesso ele não traz nenhuma morbidade, não traz nenhuma sequela importante, não causa nenhuma deformidade no paciente. E ele, depois do tempo de recuperação, e depois de passar do tempo do inchaço, da inflamação inicial, tem um resultado muito bom. É como se nada tivesse acontecido, né? Na esmagadora maioria dos pacientes, eu sempre faço essa pergunta nas consultas pós-operatórias. Digo, e aí, parece que nada aconteceu? E todo mundo confirma, parece que nada aconteceu. Então, realmente é uma técnica que depois que você começa a fazer e você vai aumentando, você vai fazendo mais e mais pacientes, você vai tendo esse retorno dos pacientes, você vai ficando cada vez mais animado com a técnica. Você vê que, de fato, você está ajudando, você está fazendo a técnica melhor e que os pacientes estão mais satisfeitos pelo fato de não ter nenhuma marca definitiva, né, desse tratamento. Verdade. Eu vou falar para vocês, pessoal que está participando, quem quiser fazer sua pergunta, tem uma interrogaçãozinha aí embaixo, tá? A gente vai deixar um espaço aqui para pergunta no momento oportuno aqui da live. A gente vai falar um pouquinho da técnica, é bom que vocês vão, se tiverem dúvidas, vocês vão perguntando. Eu vou pedir que façam as perguntas por aqui por baixo, que é mais fácil, pela interrogação, porque é mais fácil da gente pegar. Pois Renan, a gente vai tendo contato com a técnica, vai vendo o quão benefício a gente já tem essa história dessas cirurgias minimamente invasivas aí, a gente já tem um pouquinho, né, de experiência com o benefício que outras cirurgias têm, né? A gente tem exemplo da colesterectomia, que passou a ser quase que exclusivamente por via laparoscópica. A gente tem exemplo de outras cirurgias que entraram para uma técnica minimamente invasiva, e a TOET vai estar chegando nesse patamar também, eu acredito. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são as indicações dessa cirurgia.
Então, Caio, as indicações são muitas, né? Eu acho que uma boa parte das doenças que acometem a tireoide, que tem indicação de cirurgia, tratamento cirúrgico, você pode implementar a toética. Tem um trabalho americano de três grandes instituições americanas, que são instituições que operam muito tireoide, e eles fizeram uma análise, eles viram que mais ou menos entre 50 e 60 e poucos por cento dos pacientes que eles operam lá poderiam ser submetidos à toética em vez da cirurgia convencional. Hoje, na minha experiência, assim, eu como acabei, que é uma coisa que eu me especializei e tal, muitos pacientes me procuram já por causa disso, mais ou menos 70, 75% das minhas cirurgias são cirurgias já videoassistidas ou robóticas, né, são transorais ou acesso retroauricular. Então, acho que o número está mais ou menos por aí. E as indicações são os tumores de tireoide, né, carcinoma político de tireoide, que é o tumor mais comum. Óbvio que a gente tem que respeitar o tamanho. Eu, pessoalmente, opero tumores de até 2 centímetros pelo acesso transoral, tumores maiores só por acesso retroauricular. Nódulos benignos da tireoide, que têm indicação de cirurgia, né, que são geralmente nódulos mais volumosos ou que causam alguma deformidade estética. A gente também pode operar com a tireoidectomia transoral. Aí o limite de tamanho ele aumenta um pouco, vai para 4 centímetros. Mas mesmo que o nódulo seja maior, a gente também tem outras opções de cirurgia sem cicatriz visível para nódulos maiores. Doença inflamatória tireoide, como por exemplo, doença de Graves, né, que causa hipertireoidismo, que em algumas situações é também tratado com cirurgia, também é possível se fazer a tireoidectomia transoral. Tireoidectomia profilática, que é uma situação mais rara em algumas mutações genéticas, também é uma boa indicação. Quer dizer, existem várias indicações. De novo, mais ou menos 2/3 dos pacientes que precisam de cirurgia de tireoide vão poder ser submetidos à tireoidectomia transoral, caso prefiram esse acesso do que o acesso convencional. A gente vai vendo que praticamente as mesmas indicações de uma cirurgia aberta de tireoide a gente tem para a toética ultimamente, né? Quanto mais a gente Exato. vai desenvolvendo a técnica, a gente vai vendo que isso vai sendo desenvolvido também. E eu acho que uma das contraindicações maiores é o tamanho, né? Como você falou aí, basicamente o que lhe limita na escolha da técnica é o tamanho. Tem alguma outra contraindicação que você coloque para cirurgia endoscópica? Além do tamanho, se você tem algum sinal de que é um tumor mais agressivo da tireoide, um tumor que está invadindo outro órgão, que está invadindo a musculatura, que está invadindo a traqueia, que é uma situação extremamente rara também na nossa situação, eu acho que também é uma situação onde a gente não está ainda tão confortável em indicar essa técnica especificamente. Mas basicamente é isso. Obviamente, a preferência do paciente é algo que tem que contar. Alguns pacientes não estão confortáveis com a incisão na boca, etc., embora também seja uma minoria. Mas as contraindicações, eu acho que a principal, sem dúvida nenhuma, é o tamanho. E essas outras que são mais raras, como, por exemplo, esses tumores que são mais agressivos, ou tumores já com metástase cervical, que aí a gente precisa combinar esse acesso com outros ou usar algum outro acesso que não o transoral. Certo. E aí vamos falar um pouquinho das vantagens, né? A gente tem algumas vantagens bem sensíveis da técnica. Toda técnica minimamente invasiva vai trazendo mais vantagem, principalmente na diminuição da morbidade do procedimento, né? E a toética não é diferente, né? Quais seriam assim as principais vantagens que você listaria aí do procedimento? Então, cara, tem as vantagens que já estão comprovadas, que já são muito claras, que o próprio paciente já percebe, que a gente percebe já nas semanas seguintes da cirurgia. E tem outras vantagens que provavelmente com o tempo, no futuro, a gente vai conseguir enxergar melhor e vai conseguir entender melhor à medida que a gente tiver uma experiência maior, mais pacientes operados, né, com um tempo de acompanhamento maior. A vantagem mais óbvia, né, é não ter a cicatriz no pescoço, né? Não ter a cicatriz no pescoço, muita gente fala, mas é estética, não estou tão preocupado com a estética. Mas é mais do que estética, né? Existe uma questão psicológica, existe uma questão social envolvida também em você ter a cicatriz. Tem a questão estética, que é mais óbvio, né? A gente está falando de uma doença que acomete muito mulheres, jovens, e obviamente é um público que a gente imagina que a preocupação estética é ainda mais importante. Mas além da questão estética, eu já operei pacientes, homens mais velhos, que eu até não entendi muito por que o cara estava tão interessado em fazer essa técnica. Ele me explicou que ele na profissão dele, quer dizer, faz muita reunião de negócio e tal, um cara do mercado financeiro, que ele falou que ele não queria que as pessoas, durante as reuniões de trabalho dele, ficassem olhando para a cicatriz,
ficassem curiosos para saber o que que é, ficassem perguntando, ou achando que ele está doente, ou achando que ele teve câncer. Quer dizer, ele não queria expor esse tratamento, não queria expor essa doença que ele teve no ambiente de negócio. Outras pessoas não querem expor por uma questão psicológica, porque sempre que falam da doença se sentem mal, se sentem tristes, lembram de tudo que passaram, do estresse que a doença causou, e também eles querem esquecer aquilo. E a cicatriz é um lembrete, né? Todo dia que você acorda de manhã, que você vai lá escovar o dente, você vai olhar para o espelho, você vai ver a cicatriz, você vai lembrar do hospital, vai lembrar do seu cirurgião, vai lembrar de tudo que você passou, dessa experiência negativa que você teve aí na sua vida, nesse diagnóstico e no tratamento. Então, também tem essa questão psicológica que precisa ser valorizada. E o mais importante é que assim, o peso da cicatriz visível no pescoço é algo que é individual, é algo que é de cada paciente, né? Tem paciente que realmente não se preocupa, que não vai ter essa preocupação social, nem psicológica, nem estética. E tem outros pacientes que vão dar muito valor a isso e vão achar que realmente não ter cicatriz é algo muito importante. Então, acho que não cabe a gente julgar se aquele paciente merece ou não merece uma cirurgia sem cicatriz. Acho que é o paciente que tem que entender esses benefícios e julgar se para ele isso é uma coisa interessante. E como eu lhe falei, existem outras vantagens além da questão da cicatriz, que a gente ainda não tem uma comprovação científica, estatística do benefício, mas que à medida que a nossa experiência vai crescendo, a gente começa a ter, assim, a enxergar isso, ter essa impressão, mas óbvio que a gente vai precisar de mais tempo para comprovar. Como, por exemplo, menos fibrose no pescoço. Alguns pacientes que fazem a cirurgia aberta, a cicatriz ela fica meio retraída, fica meio grudada na musculatura, isso causa um desconforto. Nos meus casos de tireoidectomia transoral, que eu já tenho mais de 200, eu nunca tive nenhum caso, nenhum paciente que teve essa queixa, por exemplo. A questão da voz, há um debate se você consegue ter um resultado em relação à voz melhor do que a cirurgia convencional. Eu diria que é pelo menos igual. Na minha experiência, quando eu pego os casos que eu fiz, eu tive um resultado ainda melhor, porque o meu número de pacientes que teve algum tipo de alteração na voz pós-operatória é muito pequeno, mas é menor, inclusive, do que o que eu tenho nas cirurgias abertas. Mas, de novo, eu acho que assim, ainda é cedo para a gente falar que isso é uma vantagem, porque a gente vai precisar de mais tempo para comprovar. Mas o que eu acho que já dá para dizer hoje é que é uma técnica igualmente segura, igualmente eficaz, em mãos treinadas, né, em mãos experientes, cirurgiões que têm experiência com cirurgia de tireoide, e que tem essa vantagem de não ter a cicatriz, que tem todos esses aspectos relacionados aí, não apenas a questão estética, né, da cicatriz. Você acha que assim, é um fato muito visível para quem faz a técnica que a magnificação da imagem, né, o aumento da imagem traz um benefício grande, né? Que você acha que isso faz realmente muita diferença com relação à cirurgia aberta? Como é que você vê essa questão da magnificação da imagem, do aumento das estruturas? Essa pergunta é excelente, cara. Eu até tinha esquecido de falar, uma coisa que nós cirurgiões, a gente entende muito bem isso, né, essa questão da magnificação, mas para quem é leigo, quem não é da área, talvez seja uma coisa um pouco mais difícil de entender. A cirurgia aberta, você faz um corte de 5, 4 centímetros no pescoço e você opera dentro daquela pequena cavidade ali, né? Você tem a distância do seu olho para o campo cirúrgico, que vai dar, dependendo da altura do cirurgião, 40, 50 centímetros. E você está operando com alguns instrumentos delicados dentro daquela pequena cavidade ali, cheia de estruturas anatômicas importantes e delicadas, né, que você precisa preservar. É uma cirurgia tecnicamente difícil para a gente aprender lá atrás, quando a gente estava na residência, começando a nossa formação. É uma cirurgia muito delicada e difícil, que qualquer passo mal dado ali pode causar complicações para o paciente. Com a cirurgia por vídeo, a gente vai ter um monitor de 30 e poucas polegadas na nossa frente, ali a 1 metro do nosso rosto, e a câmera, ela está lá dentro. A ponta da câmera, ela fica a 3, 4, 5 centímetros de distância dessas estruturas que eu falei. Então, você tem a impressão que você está lá dentro do pescoço do paciente. Né? Você está vendo as coisas muito mais perto. Você está vendo o nervinho da voz, que é o nervo laringeu, está vendo as paratireoides de forma muito mais aproximada. A paratireoide, que é uma estrutura que é do tamanho de um grão de arroz, ela fica parecendo uma bola de tênis no vídeo. O nervo, que é um nervinho mais fino do que um macarrão, ele fica bem, né, fica bem visível, ele fica grosso no vídeo, fica mais fácil de ver. Então, essa vantagem de magnificação é muito clara para os cirurgiões. A gente ainda tem um passo seguinte, que é a cirurgia robótica, que eu também tenho uma experiência razoável aí com cirurgia robótica. Então, eu fiz bastante cirurgia por vídeo, agora eu tenho feito mais robótica nessas tireoidectomias transorais.
E o robô, além dessa magnificação, a gente tem uma câmera 3D, são duas câmeras, uma câmera para cada olho. Isso dá uma sensação de nitidez e profundidade no campo operatório, ainda melhor do que a cirurgia por vídeo. Então, é um passo a mais nessa questão da magnificação. E aí, como eu falei, a gente ainda não tem uma comprovação por números de que essa magnificação vai fazer com que eu tenha uma cirurgia melhor do ponto de vista de menos rouquidão, menos alterações pós-operatórias, menos alteração de cálcio, etc. Mas a nossa impressão é que sim, que a magnificação ela ajuda na dissecção e, consequentemente, tendo uma melhor dissecção, eu vou conseguir ter um melhor resultado. Mas, de novo, isso é uma coisa que a gente vai precisar de mais tempo para comprovar, cientificamente falando, através de números, de trabalhos bem controlados, de que, de fato, a magnificação traz toda essa vantagem que impressiona a gente nesse momento, né? Enquanto cirurgiões, a gente acaba vendo um benefício claro, né? Durante a gente fazendo cirurgia, a gente acaba vendo esse benefício, né? Porque o cirurgião se sente mais seguro. Consequentemente, a cirurgia vai ser mais segura, o paciente vai estar mais seguro. Eu acho que o que você falou foi importante também, que além disso, a tecnologia como câmera 3D, todo esse processo de evolução que pode se colocar dentro do procedimento ainda, né? A gente não está parado aí, a gente ainda pode melhorar o que a gente já acha que está melhor, né? A tecnologia 3D está aí para mostrar isso também. Você falou um pouquinho da recuperação, mas eu queria ver mais o que é que você acha. Existe, na sua experiência, eu sei que nos estudos a gente ainda não tem isso comprovado, mas na sua experiência, você vê uma diferença tão sensível na recuperação do paciente com relação à cirurgia aberta? A recuperação ela é um pouco diferente e, assim, para explicar melhor, eu dividiria a recuperação em duas fases. A fase precoce, que está ali na primeira semana, primeiros 10 dias pós-operatório, e a fase tardia, que vai de 10 dias até, vamos dizer, 6 meses. Na fase precoce, nessa primeira semana, os pacientes que fazem essa cirurgia transoral, eles vão ter um pouco mais de inchaço, né? Porque o inchaço da cirurgia convencional está restrito aqui à região da tireoide, à região da incisão. Nessa cirurgia, você tem um pouco de inchaço aqui no queixo, né, na região da papada, como se tivesse feito um procedimento dentário, por exemplo. Eu sempre falo aos meus pacientes, a minha esposa ela fez, não faz muito tempo, aquela extração do molar, né, do siso, e ela ficou com esse inchaço aqui uns 5 dias. E é bem parecido com o que eu vejo nos pacientes que fazem a tireoidectomia transoral. Então, uma semana, 10 dias de inchaço nessa região da papada, a gente faz compressa, faz gelo. Depois dos 10 dias, esse inchaço vai embora e aí a gente entra nessa outra fase. A partir daí, os pacientes que fizeram a tireoidectomia transoral, eles não têm nenhuma preocupação com cicatriz, certo? Não precisa evitar sol, pode voltar para a academia, não precisa se preocupar em usar curativo, pomada para reduzir a cicatriz, protetor solar para a cicatriz não ficar escura. Todas as preocupações que a gente está acostumado a ter na cirurgia aberta, na cirurgia convencional, os pacientes da transoral não têm. Então, do 10º dia para frente, o pós-operatório se torna muito mais fácil, muito mais tranquilo do que o da cirurgia aberta, porque essas preocupações com a cicatriz vão embora, né? Mas eu diria que nos primeiros 10 dias é muito parecido, talvez a transoral seja um pouquinho mais desconfortável por causa dessa questão do inchaço. Mas, de novo, é um período curto, né? Uma semana, 10 dias, é basicamente um inchaço, assim, não tem muita dor, não tem muito desconforto. As complicações, né, que é algo que sempre preocupa muito a gente quando a gente está lidando com a técnica nova, se vai ter mais ou menos complicação. Isso já está muito comprovado, muito claro, tanto na nossa experiência aqui no Brasil, como na experiência de outros centros mundiais aí, que o número de complicações é absolutamente igual da cirurgia convencional. A gente tem um pouquinho mais de inchaço, como eu falei, um pouquinho mais de equimose, né, que é aqueles pequenos roxinhos aqui na pele, que somem com uma semana. Mas as complicações mais importantes, como alteração da voz, alteração do cálcio, infecção, os números são basicamente os mesmos da cirurgia convencional, talvez até um pouquinho menor em algumas situações. Essa seria a próxima pergunta, né? Sobre complicações, né? Você achava que realmente elas aconteciam mais e a gente tem visto que a gente não tem tido uma diferença tão grande com relação às complicações. Na verdade, quase nenhuma, né? Basicamente, às vezes até na cirurgia aberta a gente tem alguma complicação um pouco maior do que na toética. E o acesso, né, vai ser diferente, então vai ter suas particularidades, como você falou, da papada, um pouquinho de edema,
mas um benefício também de não ter a cicatriz depois para a paciente. Como é que você acha que a técnica está bem? Você acha que está bem distribuída agora no país? Como é que você tem visto aí o desenvolvimento da técnica? Você que tem feito sempre cursos e difundido a técnica, como é que você acha que isso está agora no país para o acesso do paciente, né? Se isso já está mais acessível, a gente sabe que tem vários lugares que já estão fazendo, a gente já faz aqui na Bahia, já está acontecendo a Toética também. Então, como é que você está vendo isso no nosso país? É ótima pergunta também, Cássio. Caio, eu também eu trabalho em outra frente, que é a cirurgia robótica, né? Que é algo que o acesso é muito mais difícil, porque a gente não tem tantos robôs assim. Hoje a gente até tem, mas nos anos passados aí, nos últimos 5 anos isso cresceu muito, mas antes a gente não tinha tanto robô. Os pacientes têm um pouco de dificuldade porque isso não tem um custo adicional, etc. Os cirurgiões também têm dificuldade porque necessitam de um treinamento muito específico. Mas a toética, como é uma cirurgia que é feita de forma endoscópica, vídeo assistido com material de videocirurgia, que é o mesmo material que você usa para fazer as cirurgias abdominais, esterectomia, colestectomia, como você já falou, ela é acessível. Quer dizer, o material vai ter em praticamente todos os hospitais que têm um bom centro cirúrgico, né? Os convênios têm tido cobertura, quer dizer, você acaba utilizando quase o mesmo material da cirurgia convencional, são pouquinhas coisas a mais. Os convênios não têm criado problema na maioria das situações, então os pacientes têm tido acesso. Falando da parte logística, né, os pacientes têm tido acesso através do seu convênio, eventualmente os pacientes que não têm convênio, uso particular e até em alguns centros já que operam SUS. E aí o grande limitante, na verdade, fica sendo o treinamento do cirurgião, né? A cirurgia, essa técnica, ela exige um treinamento específico, né? Exige que os cirurgiões eles tenham já feito cursos preparatórios para que façam essa cirurgia. No começo, esses cursos estavam todos eram realizados fora do Brasil, então a gente tinha um curso da Tailândia, que foi o que eu fiz, tinha um curso na Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos, um curso na Itália, e obviamente isso dificultava um pouco o acesso aos cirurgiões, e a gente começou a ter o emprego dessa técnica através de algumas pessoas que procuraram esses centros aí no exterior para começar a fazer no Brasil, né, nos grandes centros aí de São Paulo, Rio de Janeiro. Mas hoje a gente já tem alguns cursos sendo realizados no Brasil, e os cirurgiões que já conseguiram acumular uma experiência maior, que já começaram há mais tempo, estão ajudando os cirurgiões mais jovens, né, os cirurgiões que não, na verdade, mais jovens não, né, de todas as idades, mas os cirurgiões que ainda não estão preparados, não estão treinados a fazer técnica, esses cirurgiões mais experientes estão ajudando, e isso tem difundido rapidamente a técnica, né, rapidamente a técnica. A gente tem hoje toética sendo realizada na maioria dos estados brasileiros. A gente recentemente fez um levantamento com alguns cirurgiões, um grupo de cirurgiões que fazem essa técnica. A gente conseguiu rapidamente juntar mais de 400, né, quase 500 casos aí, de 13 cirurgiões, em 11 hospitais diferentes, né, alguns no Nordeste, na região Sul, Centro-Oeste. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que esse é o começo de uma grande evolução e de uma grande disseminação dessa técnica pelo Brasil, né? A gente tem um número crescente, cada vez maior de cirurgiões procurando treinamento, procurando ajuda para fazer os seus primeiros casos, criar sua curva de aprendizado. E eu não tenho nenhuma dúvida que nos próximos anos a gente vai ver isso crescendo mais, mais e mais, e que praticamente todas as capitais do Brasil vão ter pelo menos 1 ou 2 cirurgiões treinados e habilitados para fazer essa técnica. Você acha aí, já é uma pergunta para os cirurgiões, né? Tem alguns cirurgiões que estão aqui, que eu estou vendo por aqui, assim, você acha que a ausência de um treinamento prévio em cirurgia endoscópica limitaria o cirurgião a fazer o método? Não, eu acho que não. Eu acho que, assim, é obviamente que a formação cirúrgica é algo muito individual, né? Cada um tem a sua, cada um percorreu o seu caminho para chegar aonde está hoje. Algumas pessoas vão ter uma facilidade maior, talvez por um histórico prévio de formação. Eu, por exemplo, eu fiz cirurgia geral antes de fazer cabeça e pescoço, e na minha residência cirurgia geral eu fazia bastante cirurgia por vídeo, né? Cirurgia laparoscópica. Isso, sem dúvida nenhuma, me ajudou a aprender mais rápido a tireoidectomia transoral, porque a técnica ela é relativamente parecida. Talvez os cirurgiões que não tenham tido essa formação tenham um pouco mais de dificuldade,
mas eu acho que isso não impossibilita. Eu acho que o que é importante é que o cirurgião que está fazendo essa técnica seja um cirurgião que tenha experiência, tenha volume em cirurgia de tireoide. Não adianta você pegar um cirurgião geral que opera uma tireoide por ano, você dá 5 tireoides por ano, e ele querer fazer essa técnica. Ele provavelmente tem muita complicação tanto na aberta e ele também vai ter muita complicação na tireoidectomia transoral. Então, eu acho que assim, o pilar que não deve, o pilar mais importante da formação do cirurgião que quer fazer tireoidectomia transoral é que ele tenha uma boa formação de tireoidectomia, quer dizer, que ele seja um bom cirurgião de tireoide, que ele tenha bastante volume, que ele opere bastante tireoide, que já tenha feito muitos casos. Eu acho que esse é o ponto mais importante. As outras habilidades, elas são treináveis, né? Você tem várias formas de treinar, tem simuladores, tem caixa preta. Para quem não se sente tão confortável com essas técnicas videoassistidas, tem vários caminhos para você se tornar proficiente nisso, né? Então, eu diria que não é uma contraindicação, não é uma limitação, é uma coisa que talvez dificulte para uns e facilite para outros. Mas desde que o cirurgião seja um cirurgião especialista, seja um cirurgião de cabeça e pescoço e que tenha experiência em cirurgia de tireoide, eu acho que aí é tudo uma questão de treinamento para que ele se habilite para fazer essa nova técnica. Concordo. É uma técnica bem estabelecida, né, Renan? Que a gente tem realmente condição de fazer muito bem e eu acho que vai trazer muito benefício, sem dúvida. Tem algumas perguntas que eu vi por aqui. Ana Fono, eu vi as suas perguntas, mas elas passaram aqui por mim. Então, se você puder fazer na caixinha aí de interrogação, eu lembro de uma que foi interessante, uma sobre complicação, né? Ela perguntou sobre complicações da cirurgia e a gente já respondeu. Mas ela perguntou também, pacientes com radioterapia prévia têm contraindicação de fazer o procedimento? A gente sabe, para quem não tem essa convivência, né, com a parte oncológica, a radioterapia muda muito a característica do pescoço, dá muita fibrose, altera muito os tecidos e a pergunta é altamente pertinente porque pode mudar o acesso. O que é que você acha? O paciente com radioterapia consegue fazer toética Eu ou acho que limitaria? eu acho que é uma contraindicação relativa, né? Algo que você certamente você vai ter uma cirurgia que vai ser mais difícil, você vai ter uma chance de, por exemplo, desculpa, você vai ter uma chance de complicações maior, uma chance maior de ter infecção, de ter complicações na parte de cicatrização. A gente sabe que o tecido que sofreu radioterapia, ele não cicatriza tão bem, ele tem uma tendência maior a ter infecção, a ter complicações locais. Isso tanto na cirurgia aberta como na cirurgia por vídeo. Então você tem que estar ciente disso. O aspecto do pescoço, assim, é muito variável, né, do paciente que fez radioterapia. Por que eu digo que é relativo? Porque existem alguns pacientes que fizeram radioterapia, mas com a técnica mais moderna, mais localizado, por exemplo, na parte lateral do pescoço, que você vê que a parte interior não sofreu praticamente nada, né, que é a parte onde você vai, de fato, manipular. Nessa situação, eu não veria tanto problema em indicar a técnica. Mas aquele cara que tem um pescoço totalmente fibrosado, difícil, que tem dificuldade de mobilizar o pescoço, esse paciente ele vai ser um paciente ruim até para tireoidectomia aberta, convencional, vai ser uma cirurgia muito mais difícil. Uhum. Então, eu acho que essa situação também é uma situação que você tem que ponderar, né, o risco-benefício e ponderar isso junto com o paciente e ponderar essas dificuldades adicionais que você vai ter e tomar sua decisão em relação, de forma individualizada, qual que é o acesso que você vai utilizar naquele paciente. Sem dúvida, a cirurgia pós-radioterapia é difícil aberta ou minimamente invasiva. De qualquer forma, ela vai ser uma cirurgia bem mais difícil de realizar. Tem Sem algumas dúvida. outras perguntas aqui, né, que eu vou abrir agora, né, que o pessoal fez, para ver se a gente vai respondendo. Pergunta do Dr. Watson Maurício, colega aí, cabeça e pescoço, aqui do interior da Bahia, certo? Está perguntando se os convênios liberam facilmente os OPMS para a Toetiva. Como é a sua realidade aí? Tá, eu vou falar da minha realidade, que talvez não seja a realidade de todos, da maioria, né? Eu trabalho basicamente em São Paulo, e assim, aqui em São Paulo a gente não tem dificuldade. Por quê? A minha teoria, né? Na cirurgia de tireoidectomia convencional, aqui na nossa realidade, a gente usa em todos os casos o monitor de nervo e a pinça de energia, né? Que é a pinça harmônica.
E na Toetiva, né, a tireoidectomia transoral, a gente usa o mesmo material. A diferença é que a pinça, em vez de ser aquela pinça curta, é a pinça longa, mas que ela tem o mesmo preço para o convênio, então os convênios não vêm grande problema. O único material que ele é acrescentado, né, são os trocáteres, que são 3 peças plásticas, que são descartáveis, que a gente usa, mas que tem um custo relativamente baixo e que também, na minha situação aqui nos hospitais onde eu trabalho, eu não tive dificuldade de utilização dos trocáteres. Mas para quem tem essa dificuldade, você pode usar os trocáteres que são esterilizáveis, né, que estão lá disponíveis no centro cirúrgico. Isso tem uma qualidade um pouquinho pior do que esse trocáter descartável, mas que dá para você fazer perfeitamente a cirurgia. Então, é óbvio que assim, eu acho que cada situação é uma situação. Se você, na sua prática, tem dificuldade de conseguir, na cirurgia aberta, o monitor de nervo e a pinça de energia, provavelmente você vai ter dificuldade de conseguir também para a Toetic esse material. Se você não tem essa dificuldade, eu também acho que você não vai ter dificuldade para fazer a Toetic. Aqui na Bahia, a nossa realidade é muito parecida. A gente usa monitor de nervo e usa a pinça de energia para todas as tireoidectomias abertas, né? E basicamente o que a gente tem tido problema é justamente nos trocáteres, que a gente acaba usando o trocáter do hospital, né? Do material cirúrgico já convencional. É claro, como você falou, a qualidade é inferior, mas realmente a gente tem como fazer, porque a via de acesso vai ser essa. Os trocáteres são materiais que a gente usa para ter o acesso, né? Acesso à câmera, a gente vai fazer incisão, vai colocar o trocáter e vai passar a câmera por ali, vai passar o material, as pinças, tesoura, a pinça de energia, por esses materiais, e realmente os convênios não têm liberado, não tem liberado aqui também, está sendo muito parecido com você aí. Algumas situações que eu tive que o convênio não liberou, eu exponho essas diferenças para o paciente. Alguns pacientes, se o paciente tiver condição financeira, ele paga o trocáter por fora. E esse custo, não sei exatamente quanto é, mas vai ficar entre R$ 1.000 e R$ 2.000 aqui, pelo menos na nossa realidade. Então, alguns pacientes acabam pagando para a gente usar esse material que é um pouquinho melhor, mas não vejo muito problema também em usar o trocáter metálico. Eu já fiz alguns casos com trocáter metálico que dá para fazer sem problema. Ótimo. Vamos ver outra pergunta aqui. Do Adson também. Dá para fazer esvaziamento do compartimento central por Toetiva? Dá, e não é nada muito complicado, assim, se você já tem, é óbvio que você não vai começar, quer dizer, você não vai começar a fazer sua curva de aprendizado, nos primeiros casos, já fazendo esvaziamento, acho que é um passo a mais, né, do que a cirurgia da retirada da tireoide, mas quando você já tem uma experiência formada na retirada da tireoide, você dá esse passo a mais, você remover aquela gordura que ali fica em... Desculpa. Você remover os linfonodos, né, do compartimento central, como ele perguntou aí, é tranquilo, é relativamente tranquilo. Não vejo grande dificuldade, não. Eu não costumo indicar essa cirurgia naquele paciente que tem várias metástases no compartimento central, porque aí cai naquele grupo dos pacientes que tem uma doença um pouco mais agressiva, onde a gente ainda tende a ser um pouco mais conservador na história do acesso cirúrgico. Mas se você lá na hora descobriu que tem um pequeno linfonodo, ou se antes da cirurgia você avaliou bem o paciente e viu que ele tinha um pequeno linfonodo lá, que você se sente capaz de fazer a remoção, né, do compartimento com segurança, eu acho que dá para fazer sim, sem problema. Eu vou dizer que eu acho que é até melhor, né, não, Renan? Fazer por Toetiva o esvaziamento. Eu acho que o ângulo de visão que a gente tem ele é muito favorável. Mesmo na cirurgia aberta, eu muitas vezes, quando vou fazer na cirurgia aberta, fazendo recorrencial, eu vou operar na cabeceira do paciente, né, para ficar com esse ângulo de visão Uhum. de cima para baixo, que é justamente o ângulo de visão que a gente tem na toética. Então, assim, o ângulo de visão e o ângulo de secção, ele é muito favorável, na verdade, para fazer essa cirurgia, né, esse esvaziamento aí, usando a toética. Ana, agradecendo porque eu li suas perguntas, né? Mandou aqui, tá certo, Ana? Se tiver alguma outra pergunta, pode mandar para a gente aí, tá? Eu não estou vendo a pergunta aqui, eu só estou vendo a pergunta quando eu abro na caixinha, então a gente vai vendo aí qual foi a pergunta, né? Nandinha França deve ser, né? Fiz cirurgia de tireoide, mas ela continua doendo desde 2016, né? Acredito que seja isso, mas ela ainda dói. Por quê?
É uma boa pergunta, né? A gente precisaria entender como é que foi essa cirurgia dela, o que exatamente foi a cirurgia, se teve alguma complicação ou não. Como eu falei, o que eu imagino, assim, com essa curta história que ela falou aí pra gente, é de que ela tem algum tipo de fibrose a mais no pescoço, a própria cicatriz junto com a musculatura, e aí a musculatura ela fica meio presa, né? E aí quando você força, tenta falar mais ou falar mais alto, ou deglutir muito, ou tem um dia um pouco mais agitado, você sente essa musculatura, né, reclamar, a musculatura fica dolorida por essa movimentação por causa da fibrose da cirurgia. Então é isso que eu acredito que tenha acontecido no caso dela, né? Ela pode É uma, procurar formas de tratamento diferente aí, fisioterapia, né? Massagem, etc., que talvez possam ajudar. é uma pergunta que fica difícil a gente responder dessa Sem forma, examinar, né? sem examinar o paciente, sem fazer uma história mais apurada, mas seria ideal procurar realmente o cirurgião especialista, dar uma olhada, fazer um exame para ver direitinho o que é que pode ter acontecido. Vamos lá. Ana, há sempre indicação de minimamente invasiva também nas cirurgias robóticas de tireoide e monitorização, tá? Tem sempre indicação de monitorização. Tá. Então, como eu falei, assim, eu acho que é uma questão de rotina individual, né, de cada serviço, de cada cirurgião. Eu, na minha prática clínica, no serviço onde eu trabalho, no meu consultório, 100% das cirurgias de tireoide, eu solicito monitorização, né? Acho que é algo que traz um pouco mais de segurança para a cirurgia. Então, independente da cirurgia ser robótica, aberta por vídeo, eu sempre uso monitorização. Se você perguntar, é obrigatório? Eu acho que aí você pode individualizar caso a caso, né? Os casos mais difíceis, casos mais complexos, eu acho que é muito importante sim. Mas se você está confortável, você já está tranquilo com a realização da técnica, você está acostumado a não usar o monitor por algum motivo, não acho que você tem que mudar a sua prática por causa do acesso. Ana, eu acho que a monitorização é um bem, é um ganho que a gente tem de segurança, tá? Para o paciente e para o cirurgião também. Então, se a gente pode usar em toda cirurgia, é óbvio que a gente vai ter um benefício para o paciente, a gente vai ter um benefício técnico da cirurgia, e realmente eu peço para todos os pacientes que vão operar tireoide, seja aberta, se for por torrete ou se for por robótica, o ideal é que a gente tenha à mão as tecnologias que a gente pode proporcionar, né? Então, eu não deixo de pedir nunca para o paciente. Vamos lá, tem mais pergunta aqui. Dr. Leonardo Khrushchevski, obrigado por prestigiar a live aí, Dr. Leonardo. Para que patologias no futuro o Dr. Renan imagina poder usar a técnica endoscópica? Para todas. Se você não limitar o futuro, né? Se você disser que esse futuro pode ser daqui a 10, 20, 30, 40 anos, eu não tenho nenhuma dúvida que esse é o caminho da cirurgia, né? A gente vai começar a fazer cada vez mais e mais cirurgia robótica, cirurgia endoscópica, cirurgia videoassistida, e praticamente todas as patologias que a gente trata, a gente vai ter algum tipo de vantagem e de emprego dessas tecnologias, né? Principalmente da tecnologia robótica, que hoje é algo ainda pouco acessível, mas que com a modernização, com a diminuição do preço, com a concorrência, aí, a gente pensar na evolução da computação, por exemplo, que a gente viu nos últimos 20 anos, e quem imaginava que 20 anos atrás a gente ia poder estar fazendo uma live como essa aqui, num celular, com um negócio que é desse tamanho, É você verdade. com outro aí, 30 pessoas acompanhando, cada um com seu celular na mão. 20 anos atrás, quem imaginasse isso aqui ia ser considerado maluco, né? E está aqui, é uma realidade. Então é difícil demais imaginar como que vão ser os próximos 10 ou 20 anos da cirurgia robótica, né, da cirurgia endoscópica e vídeo assistida. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que assim, a evolução ela vai ser brutal, né? Vai ser brutal e vai revolucionar a forma como a gente trata os pacientes. É uma coisa que, pelo acesso, mesmo acesso da toétil, a gente já tem aí também a cirurgia da paratireoide, né? Dos adenomas de paratireoide, são glândulas, as paratireoides são glândulas que ficam ali ao lado da tireoide, tem suas patologias específicas e a gente já consegue, por esse acesso, também tratar as paratireoides, né? Além do É, esvaziamento, como foi citado.
né? E fora aí, tomara que venha tudo, né, Renan? É. Que a Eu gente acho que consiga. hoje é isso. Eu acho que hoje, assim, as doenças do compartimento central, né? Basicamente são as doenças da tireoide, as doenças da paratireoide, cisto tireogrosso é uma possibilidade, algum outro tumor ou nódulo benigno de partes moles também que esteja localizado nessa parte central do pescoço. Acho que todas essas doenças hoje já podem ser tratadas com essa técnica. Pois é. Vamos lá. Qual o tempo de cada tipo de cirurgia? Ótima pergunta. Assim, o tempo é algo muito individual e de cada cirurgião, também de cada doença, né, de cada caso. Na média, a cirurgia transoral, na minha experiência, ela demora aí 15 minutos a mais do que a cirurgia convencional. 15, 20 minutos a mais. A cirurgia robótica retroauricular também demora 15, 20 minutos a mais do que a cirurgia convencional. Mas óbvio que lá no comecinho, antes da gente ter tanta intimidade assim com essa técnica, a gente demorava um pouco mais. E é provável que no futuro essa diferença de tempo ela fique cada vez menor, né? É provável que no futuro a gente consiga fazer essa técnica no mesmo tempo da cirurgia convencional. Mas hoje eu diria que ela é um pouco mais demorada, alguns minutos. Que para esmagadora maioria dos pacientes não faz diferença nenhuma, 15, 20, meia hora que seja a mais de anestesia não vai fazer diferença nenhuma na maioria dos pacientes. A gente fala muito de tempo cirúrgico com curva, a gente chama de curva de aprendizado, né? O tempo que você Sim. leva para estar familiarizado com a cirurgia. Então, independente do procedimento, a tendência é você fazer cada procedimento de forma mais efetiva. Então, você acaba fazendo um pouco mais rápido. E se você hoje, Renan, tem 15 minutos só de diferença, isso para a condução, para o quadro clínico do paciente, para tudo que a gente tem da patologia se torna irrisório, né? Então, não, a gente nem considera uma diferença de tempo tão grande, né? Quase nenhuma diferença de tempo aí no caso. Perfeito. Vamos lá, doutor José Vartanian, obrigado, José Guilherme, obrigado aí pela falando que a live está bem didática, doutor Renan. Você tem muita proximidade aí com ele. Um abraço, doutor Vartanian. Vou botar aqui outra pergunta. Um cisto do assoalho maxilar é possível cirurgia transoral? Cisto do assoalho maxilar. De novo, assim, entra naquela outra pergunta. É difícil a gente falar sem examinar, sem ver os exames de imagem, sem conversar com o paciente, entender melhor a doença que ele tem, né? Mas, assim, de uma maneira geral, uma doença benigna do seio maxilar, você vai poder tratar ela provavelmente por via endonasal, né? Que é menos, é uma técnica minimamente invasiva, também com o uso de videocirurgia, ou eventualmente pelo acesso transoral, né? O paciente abre a Uhum. boca e você tem acesso ali ao céu da boca e consegue fazer algum tipo de abordagem. Depende muito do tipo e da localização. Mas tem sim opções de cirurgia minimamente invasiva para esse tipo de doença. Aí, nesse caso transoral, a gente estaria falando mais de robótica, né? Não da Sim. endoscópica. Mais uma pergunta. Depois que fez a cirurgia, Neide ficou com antitireoglobulina alta, se é normal. Isso acontece em alguns casos, né, Neide? Não dela é importante saber se a doença dela era benigna ou maligna. Isso obviamente tem importância. Mas acontece em alguns casos, e eu acho que você ter a tireoglobulina alta não é um problema, a não ser que isso esteja aumentando, esteja crescendo, 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 num paciente que teve câncer de tireoide. Aí sim pode ser um sinal de uma evolução não tão favorável. Mas se foi doença benigna, ou se essa antitireoglobulina está estável, sem crescimento, não vejo muito problema. Aí esses parâmetros vão ser condução realmente de neoplasia de tireoide, independente de que tratamento a gente Ex instituir. exatamente. Renata Comartim, por favor, falem sobre os prós e os contras de fazer tireoidectomia parcial. Essa é uma discussão de muitos anos, né? De muitos anos. Quando eu fiz residência, o padrão era fazer tireoidectomia total para todo mundo que tinha câncer de tireoide.
E isso mudou muito aí nos últimos anos, né? Principalmente desde 2015, a publicação do guideline americano, onde eles favorecem a tireoidectomia parcial. E hoje a tendência é, sempre que possível, fazer tireoidectomia parcial. Eu acho assim, para resumir, a maior vantagem é você manter um lado da sua tireoide produzindo hormônio, né? Manter a sua homeostasia da parte hormonal intacta, embora a gente saiba que alguns pacientes ainda assim vão precisar da ajuda do hormônio, a maioria não. Então, eu acho que essa é a principal vantagem, você não ser obrigatoriamente dependente da tomada ali da levotiroxina. E a desvantagem é que pode ser que um dia você precise operar de novo para tirar o outro lado, né? Pode ser que apareça um outro nódulo daqui a 6 meses ou um ano e você acabe tendo que fazer cirurgia de novo, né? Existem uns trabalhos mais antigos que a estatística é mais ou menos 10%, ou seja, em quem faz tireoidectomia parcial, aproximadamente 10% dos pacientes em 10 anos vai ter que operar de novo para tirar o outro lado. Então essa é a desvantagem, é a única desvantagem. Mas a vantagem é essa. Primeiro que é uma cirurgia mais rápida, uma cirurgia menor, né? Que você vai fazer um lado só, não precisa fazer os dois. Diminui um pouquinho a chance de complicação. Mas a mais importante é que você mantenha uma glândula funcionando, produzindo hormônio lá, e você não vai ser obrigatoriamente dependente dessa tomada diária aí do comprimido que é a levotiroxina. Pois é, eu vou dizer que essa é uma discussão que no meio médico a gente tem há muito tempo e a gente vai durar muito tempo ainda Vai, discutindo, tá, Renan? vai. Sem dúvida. Vamos lá. Quantas cirurgias transorais podemos considerar que o cirurgião de cabeça e pescoço está apto para realizar esse tipo de cirurgia? Sozinho, né? Provavelmente. Essa é a pergunta também assim, acho que é individual de cada cirurgião, né? Vai ter cirurgião que vai estar muito bem com 5, vai ter outros que vão estar muito bem com 10, outros com 15, outros com 20, assim por diante. Depende muito da facilidade que você tem para aprender essa nova técnica. Os trabalhos, né, a evidência científica que tem em torno disso, inclusive tem uma publicação minha que eu explorei a minha curva de aprendizado utilizando o tempo cirúrgico como né, um marcador do meu aprendizado, e na minha experiência foi 15 casos, ou seja, os primeiros 15 casos eu demorava mais, a cirurgia demorou mais, esse tempo foi caindo, e a partir do 16º caso o tempo ele ficou quase estável. Então significa que o que eu tinha para aprender né, os atalhos, vamos dizer assim, que material usar em que momento, esse tipo de coisa. Eu fui pegando o jeito, fui pegando a manha ali nos primeiros 10, 15 casos. E a partir do 16º caso, eu mudei pouco a técnica, né? Basicamente, eu faço muito parecido hoje com o que eu fazia lá atrás, quando eu tinha 15, 20, 25 casos. Então, na minha experiência foi isso. A gente tem outras experiências parecidas aí, com uma publicação americana e outra asiática. Mas eu acho que isso é muito individual de cada cirurgião. Individual, mas eu acho que uma média seria essa, né, Renan? Sim, eu chutaria uma média por aí, em torno de 15 casos. Doutor Leonardo Rangel, como você acha que esses métodos endoscópicos vão evoluir? Vão fazer cirurgias maiores, mais avançadas? Como eu falei, né? Um abraço aí para o Léo, um abraço também para os outros colegas aí, cabeça e pescoço, que estão prestigiando a gente. Mas, como eu falei, na verdade, a gente está fazendo o que dá com a tecnologia que a gente tem, né? Eu acho que a gente está tentando empurrar o limite um pouquinho mais para frente, tentando fazer mais e mais coisas com a tecnologia disponível hoje. Mas está muito claro para mim que essa tecnologia ela vai evoluir muito nos próximos anos. E a gente vai conseguir acompanhar, quer dizer, a tecnologia vai facilitar e vai possibilitar que a gente faça cirurgias cada vez maiores para outras doenças, em outras regiões da parte da cabeça e pescoço, base do crânio, laringe, esôfago cervical, glândulas salivares, quer dizer, a gente vai ter um material muito mais adequado para fazer cirurgias minimamente invasivas dessas outras regiões aí, nos próximos anos ou próximas décadas. E eu acho que, como eu falei, o futuro é algo muito, muito promissor e enigmático nesse sentido, porque a gente não sabe exatamente a velocidade com que isso vai acontecer e como vai acontecer, mas a gente sabe que vai acontecer, né? Pois é. Vou ressaltar aqui que o Dr. Leonardo Rangel, assim como o Renan, um dos grandes divulgadores da técnica aqui no Brasil, tem muitos casos também, né, e tem muita experiência com torétio. Vamos lá. Operei com a doutora Renata no AC Camargo, optamos pela parcial, transoral,
Perguntei a endócrino e ela ficou questionando por que não fez a total. Foi a mesma, foi Renata com o Martim que perguntou sobre a parcial, um pouquinho atrás. Da Tá. justificação. Então, é como eu falei, a conduta que a gente toma hoje, baseado na evidência científica que a gente tem hoje, a Renata é minha paciente, tá? Você falou que ela operou com a doutora Renata, não tem nenhuma doutora Renata na cabeça e pescoço, ela operou comigo. Então, assim, com a evidência científica que a gente tem hoje sobre câncer de tireoide, está muito claro que, do ponto de vista oncológico, a gente está muito seguro em fazer a tireoidectomia parcial. Ela tem um resultado do ponto de vista oncológico tão bom quanto a tireoidectomia total. E aí a opção entra naqueles critérios que eu já comentei antes, quer dizer, a questão do hormonal, essa necessidade de uma eventual reoperação e tal. Mas eu acho que assim, os endócrinos eles têm uma visão um pouco diferente disso, principalmente os endócrinos mais antigos, na formação mais antiga, porque, como eu falei, década de 90, década de 80, era padrão. Tireoidectomia total para todo mundo, não tinha discussão, né? Então, quem se formou nessa época, quem viveu essa época, quem clinicou durante toda essa época, é muito difícil mudar esse dogma na cabeça. Então, eles são um pouco mais resistentes com a tireoidectomia parcial, eles acham que você teria mais segurança se você limpasse tudo, tirasse o pescoço, mas a gente, como eu falei, tem muita evidência científica mostrando que não, que a tireoidectomia parcial ela é tão segura quanto a total do ponto de vista oncológico. E aí a discussão entra naquela questão funcional, hormonal, eventualmente uma nova cirurgia. Todos os pacientes que eu faço parcial, eu explico essas diferenças, a gente toma decisão em conjunto, a decisão individualizada ali. E tem algo específico que a gente vai tomar muitas decisões dentro do procedimento, né? Então, a gente vai avaliar qual é a característica do nódulo, se o nódulo tem extravasamento de cápsula, se ele tem algumas outras características que vão indicar a cirurgia. Óbvio, a gente avisa o seu paciente, mas muitas vezes essa decisão final a gente vai tomar lá dentro do procedimento, né? Porque muitos exames, mesmo ultrassom, que é o exame mais utilizado e é o exame mais fidedigno aí para tireoide, a gente não vai ver algumas alterações que a gente só vai ver dentro da cirurgia. Realmente a gente acaba decidindo lá dentro, né, Renan? É isso aí. Assim, os achados intraoperatórios são fundamentais nessa decisão. Então, na verdade, todos os pacientes que vão para a tireoidectomia parcial, eles sabem da possibilidade de talvez ter que virar uma tireoidectomia total se a gente encontrar algo mais ali que não foi visto nos exames, né? É verdade. Rubina Borges, quais hospitais na Bahia fazem esse tipo de cirurgia e qual o valor, né? Bom, posso lhe dizer com toda certeza que no Hospital São Rafael a gente já tem feito esse tipo de cirurgia. Dr. Adrian começou, Adrian Bering, que também apareceu aí na live, já tem uns 2 anos, e a cirurgia tem sido desenvolvida principalmente, né, nesse hospital. Dr. Leonardo Khrushchevsky, se você estiver na live aí, você pode dizer onde é que você tem atuado, onde é que você tem feito a cirurgia também. Mas a possibilidade de realizar o procedimento em praticamente qualquer hospital de Salvador. Se tiver material, tiver como fazer a solicitação, depende do seu cirurgião. Onde ele operar, vai poder ocorrer. Isso é bom perguntar numa consulta médica. Vamos lá. Ana, paciente com trismo moderado, severo, seria também uma contraindicação para transoral? Não, não, porque na verdade a gente não precisa que o paciente abra a boca para fazer a cirurgia, né? A gente faz pelo lábio. Então, mesmo com o paciente com os dentes cerrados, você tem acesso ao lábio inferior e consegue fazer a cirurgia por aí. Então, não seria uma contraindicação. Ana completou aqui que no Hospital Aristide Maltês da Bahia, acredito que faz. Ana, a gente está começando a desenvolver. Eu trabalho lá, tá? E estou querendo colocar lá também. A gente ainda não tem feito a transoral lá, não, mas em breve a gente vai estar fazendo. Uma lesão parafaríngea, tenho 6 centímetros, é aconselhável operar mesmo sem sentir dor, incômodo? Aí já é uma pergunta fora transoral, mas vamos lá.
Assim, de novo, a gente precisaria entender qual que é essa doença, ver os exames, conversar com o paciente, entender a história, examinar e tudo isso. A maioria das vezes, sim, né, com esse tamanho, tumor de 6 centímetros é algo que ele tem uma chance, caso ele tenha alguma evolução, a trazer sintomas importantes para o paciente. Então, é difícil dizer, mas provavelmente sim, provavelmente é um caso cirúrgico. Tá ok. Tem uma pergunta que passou aí, ó, o Renan, que é meu paciente também, acho que é uma pergunta Ah, interessante foi, que foi. eu devia ter falado, acabei não falando. Ele perguntou se é normal sentir dormência no queixo. Na verdade, Uhum. assim, o que acontece é que, como toda cirurgia, tem cicatriz, né? A gente não vê a cicatriz. A gente fala que é uma tireotomia sem cicatriz porque não tem nenhuma cicatriz na pele. Mas, Uhum. assim, a gente faz a incisão central aqui no lábio, por dentro do lábio, e a gente faz um túnel por baixo da pele aqui, né? E esse túnel aqui na ponta do queixo, nessa região da ponta do queixo, você tem uma cicatriz que você não vê, mas o paciente, ele percebe, ele sabe que tem alguma coisa esquisita ali. Quem já fez qualquer cirurgia, as mulheres que já fizeram cesariana, que já fizeram cirurgia na mama, que fizeram outra cirurgia, sabe que no lugar do corte, no lugar da cicatriz, a sensibilidade é esquisita. Do mesmo jeito que na cirurgia aberta aqui, a sensibilidade em cima da cicatriz ela é esquisita. Na transoral, essa sensibilidade esquisita ela está na ponta do queixo. E dura 2, 3, 4 meses, né? Não é nada que incomoda, os pacientes não se queixam disso, mas óbvio que se você passar o dedo aqui, você diz, é um pouquinho diferente, é meio esquisito o meu queixo. Mas depois desse período aí, geralmente tem uma reinervação e essa dormência vai embora, os pacientes deixam de perceber isso depois de alguns meses. E no paciente que faz aberta, a queixa é geralmente no lugar da cicatriz, né? Não vai deixar Isso. de ter essa queixa de dormência, muda mais o local. Você já respondeu a pergunta de Renata aí, logo abaixo, com a de Renan também, perguntando quanto tempo após a transoral ainda tinha sensibilidade no queixo. Então, 2 a 3 meses, né? 2 a 4 É. meses. E Geni perguntou aqui, logo acima, o risco de complicações relacionadas à infecção e trombo são maiores na técnica endoscópica? Não, não são maiores. Como eu falei para vocês, eu tenho um pouquinho mais de 200 casos. Eu tive uma infecção em 200, que é 0,5, né? Que é até menor do que o que a gente tem na aberta. O que tem diferente também, que é importante falar, é que na aberta, normalmente eu não uso antibiótico. O paciente não toma antibiótico nenhum. E na transoral, o paciente toma antibiótico, toma um xaropinho lá, que é um antibiótico, 2 vezes por dia, 5 dias, né? Os primeiros 5 dias após a cirurgia. Então, isso provavelmente ajuda a manter esse número baixo, mas o número é muito baixo. É 0,5%, como eu falei. E trombose, eu nunca tive nenhum caso de trombose relacionado a essa técnica. Existem relatos de casos, assim, um caso, não sei aonde, que aconteceu, na Coreia e tal, mas a gente tem séries publicadas aí com 200, 400 casos, onde não tem nenhum caso de trombose. É pouco provável que a gente tenha complicações muito diferentes de uma cirurgia aberta, até porque o que muda mesmo na TOED foi o acesso. A possibilidade de se fazer a cirurgia sem uma cicatriz, você vai mudar muito a questão do acesso. A técnica a gente vai utilizar, a forma de retirar a tireoide, a forma de agir sobre o órgão vai ser muito parecida. Então, o tempo cirúrgico é muito parecido. Então, você normalmente não vai aumentar tanto essas complicações mesmo, não. Eu acho que a gente tem mais duas perguntas aí, Renan. Fez Vamos lá. biópsia e teve o resultado suspeito. É necessário fazer cirurgia, mesmo com os hormônios normais? Acho que depende do que ela fala que é suspeito, né? A gente tem hoje algumas classificação em relação à punção do resultado, a classificação de Bethesda, que é o que a gente usa hoje para se guiar. É importante a gente entender a história familiar da paciente, se ela tem história familiar de risco ou não, se ela teve exposição à radiação ou não. O aspecto do ultrassom também é importante para a gente tomar essa decisão. Então, acho assim, esses casos que têm citologia suspeita são os mais difíceis da gente tomar essa decisão se vai operar ou não. A gente tem que ter todas essas informações aí. Hoje a gente ainda tem uma outra possibilidade que não é algo ainda muito, muito real na nossa prática clínica, mas existem alguns testes moleculares que a gente pode lançar mão, que hoje ainda são muito caros, mas que eventualmente podem ajudar nessa decisão. Eu não tenho usado tanto na minha prática clínica, mas é uma possibilidade.
Mas eu diria que é um conjunto, né? Nessa situação você tem que ver o entorno do nódulo, quer dizer, você tem que entender bem como que é a paciente, história familiar, seus fatores de risco, ver como que é o nódulo no ultrassom, tamanho, características, se tem algum indício de crescimento, por exemplo, e aí sim você tomar uma decisão em conjunto com a paciente sobre o melhor tratamento para ela. Pois é, tem a questão, né? Eu perguntou mesmo com os hormônios normais, né? O nódulo de tireoide é uma doença estrutural da glândula, não é uma doença funcional. Então você vai ter, normalmente, hormônio normal, ele não vai alterar esses hormônios. Aí existem nódulos hiperfuncionantes, existem outras alterações de tireoide que podem alterar a função, mas não é um parâmetro que a gente usa para decidir, no momento de uma cirurgia, se ele não tem alteração de hormônio, a gente dizer que não vai operar. Estamos chegando aqui. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta. Em média, na aberta, geralmente o cabeça e pescoço recomenda 30 dias de repouso. Na transoral, isso é importante, boa pergunta. Seria o mesmo tempo? Eu acho que é um pouco menos, né? Como a gente não tem a cicatriz, a manipulação ali nos músculos, né, da frente da tireoide é menor, eu acho que tem pouco tempo. O Renan, que estava comentando aí, ele é personal trainer, né? E eu não lembro exatamente quanto tempo eu liberei ele, se ele tiver por aí ainda, ele pode falar com quanto tempo ele voltou a trabalhar, a malhar e tal. Eu acho que seria um exemplo legal. Mas normalmente eu seguro os pacientes com atividade física mais pesada, assim, 2 semanas, no máximo 3, para voltar para academia, para musculação, esse tipo de coisa. E atividades assim normais, né? Caminhar, ir no shopping passear, sei lá, isso aí com 3, 4 dias está liberado. É como se, geralmente, nos procedimentos menos invasivos, a gente acaba tendo uma recuperação um pouquinho mais rápida mesmo. Né? Ah, já respondi essa pergunta. Rubina, você perguntou também sobre valor. A questão de valor depende muito de cada procedimento, de cada cirurgião. Isso é vetado, inclusive, ao médico conversar, falar sobre valores fora do ambiente do consultório, tá? Então, isso deve ser feito, conversado com o médico no momento da consulta. A gente chegou aqui ao fim das nossas perguntas. Foram perguntas muito interessantes, muito pertinentes pelo procedimento e aumentaram bem o nível da discussão. Renan, a gente está chegando aqui ao fim de uma live muito interessante. Obrigado por aceitar esse convite, cara, para a gente falar aqui sobre esse procedimento que com certeza chegou para a gente ter um divisor de águas, eu acho, com relação ao tratamento da tireoide. Sua experiência é extremamente importante para a gente estar dividindo e divulgando. E eu só tenho a agradecer, meu cara. Obrigado, viu, por estar aqui e por dividir um pouquinho da sua experiência. Que é isso, foi um prazer, cara. Foi um prazer. Estou à disposição aí, sempre quiser repetir, tamo junto aí. É só você me falar e a gente marca de novo. Foi muito bom, realmente a discussão foi muito legal. Assim, acho que a participação das pessoas é algo interessante também. Foi uma discussão realmente muito didática e muito boa. Parabéns pela. Como? Obrigado pelo Não convite. ouvi Um o que você falou. abraço. Cortou um pouquinho. Então, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite aí. Foi um prazer estar com você. Com certeza a gente volta aqui, vamos falar de robótica uma hora dessa, né? Vamos falar de Mais robótica. adiante, mais de robótica e voltar a falar de Tourette a qualquer tempo, com certeza. Renan, Isso aí. obrigado. Pessoal que Valeu. participou aqui, muito obrigado. Boa noite. E daqui a pouco a gente volta, em outro momento a gente volta aí com o Dr. Renan, com certeza. Um abraço, Renan. Um abraço. Tchau, tchau. Boa Tchau. noite.